A família é demasiado importante para nós. Para nós como indivíduos aqui, para nós como igreja, porque nos temos definido assim, desse modo, como uma família de famílias. E hoje trago para partilhar convosco um tema de grande preocupação para mim e que eu vejo refletido na sociedade e que dei por título A Vida Difícil dos Adolescentes. E digo não ironicamente, isto é, para mim, isto não é motivo de brincadeira, mas de muita seriedade. Porque, de facto, quando nós consideramos os adolescentes, damos conta de que a mente deles, as suas emoções, tudo aquilo que se passa com a sua vida é meio confuso, meio complexo e que às vezes nós adultos não entendemos. E nós que já passamos pela fase da adolescência há mais anos ou menos anos, já esquecemos como é. Os meus irmãos, é aquela fase em que já não são crianças, mas também não são adultos. No entanto, são gente. E devem ser compreendidos e tratados como tal. Há, segundo as estatísticas portuguesas, cerca de 1,5 milhão de adolescentes. E esta classificação cai naquela faixa etária dos 13 até aos 19 anos. Mas, segundo alguns cientistas que têm acompanhado muito a adolescência, sobretudo, digamos, um instituto em Inglaterra, tem considerado que nós precisamos de alargar essa faixa etária e considerar que, de facto, já há uma pré-adolescência, isto não é apenas a partir dos 13 anos, mas aos 12 e aos 11, já começa, até por causa daquilo que a nossa sociedade hoje oferece a essas crianças, que já não são crianças, mas de 11, 12 anos, e ao mesmo tempo já não termina aos 18, 19 anos. Eu lembro-me que quando era jovem, e hoje celebramos o aniversário de uma das nossas jovens, 18 anos era a idade da maturidade, significava da libertação, significava para mim que eu podia ter chave para entrar e sair de casa, significava muitas coisas. Hoje, tudo isso já é puxado muito para trás e as condições alteram-se. Mas, ao mesmo tempo, a fase da adolescência não termina aos 18, 19 anos. É prolongada até aos 21 e às vezes 22, por causa da formação emocional, da formação intelectual. E, portanto, nós estamos a falar aqui de um leque de pessoas dos 11 até lá para os 21, 22. E esses estão na nossa igreja. Fazem parte das nossas famílias. E a questão é como é que nós, naturalmente, olhamos para eles, como é que nós os ajudamos no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Muitos destes adolescentes consideram ter uma vida muito difícil. E expressam isso nas suas angústias, nas suas emoções, nos seus sentimentos, de várias formas. Algumas dessas formas audíveis, verbais, bem acentuadas, às vezes até agressivamente. Outras vezes, e isso é preocupação, de uma forma silenciosa, inaudível, às escondidas, fora do seio familiares e que dá oportunidade a tantas e tantas dificuldades. Nesta busca de entender ou querer entender os adolescentes dos nossos dias, eu ouvi aqui há um tempo atrás na rádio a referência a um livro e achei muito interessante. Queridos pais, odeio-vos. E isso chamou a minha atenção. Queridos pais, odeio-vos. Esta é uma das formas como alguns adolescentes se expressam relativamente aos seus pais. Ódio. Será que eles querem mesmo dizer isso? Será que quando eles dizem queridos pais, odeio-vos, eles expressam exatamente ódio? Ou é apenas uma forma de chamar a atenção? Achei interessante, fui à procura do livro, tem ali a capa, tem a referência,
E permitam-me, meus queridos irmãos, ler alguns dos títulos dos capítulos deste livro. E fiz uma seleção e tem assim: sobre as relações com os pais, é o primeiro capítulo. Pais, odeio-vos. Outros dizem: mãe, és uma chata, não me deixas fazer nada. Isto são palavras dos próprios jovens e que servem de título de capítulo que depois este autor vai elaborar. Não sei se daquilo que eu vou ler e que vai aparecer, alguns dos irmãos aqui já alguma vez ouviram dos vossos filhos. Pai, fica no fundo da rua, não vás buscar-me à porta da escola. Se me chateias, vou viver para a casa do pai. Isto tem a ver com pais divorciados. Mãe, já tenho 15 anos. Vejam, não é 18, 15. Mãe, mudei a fechadura do meu quarto. Se tu me castigas nas férias, nem sei o que faço. Dizes para não me comportar assim, mas tu fazes exatamente o mesmo. Os jovens respondem. Em relação à escola e ao trabalho, tem assim esta expressão: os professores são tão chatos. Um outro diz: que mal tem ir para a casa do João para fazer o trabalho do grupo. Outro diz ao pai ou à mãe: olha, não quero continuar a estudar, vou trabalhar. Outro diz: pai, as férias são para descansar, não para ir trabalhar. Sobre a sexualidade, coloco aqui 3 capítulos, mas tem mais. Mãe, este é o meu namorado. Outro diz: pai, o meu namorado pode vir de férias connosco? Outro diz, aliás, a mãe chega e encontra revistas e vira-se para o filho e diz assim: de quem são estas revistas de mulheres nuas, João Maria? Tem mais capítulos. Sobre os amigos e as saídas à noite. Dou-me com quem eu quiser, ou vais proibir-me de falar com os meus amigos? Outra diz: combinei com umas amigas irmos de férias sozinhas. Vais tirar-me o telefone? Como é que eu convivo com os meus amigos? Livra-te de me ires buscar às 3 da manhã. Olha, é às 4. Isto à discoteca. Mãe, hoje chego tarde. Vou à discoteca com as minhas amigas. Apenas comunicou. Até que, enfim, na viagem de finalistas é que vai ser. E nós lembramos o que aconteceu há bem pouco tempo. Não é? Depois, uma questão de estilo. E os adolescentes têm um estilo próprio de roupagem de estar. Mãe, não vou usar isso. Já passou de moda à bué. Não gostas? Paciência. O cabelo é meu. A mãe diz: Maria, não vais sair assim. Isso não é uma saia, é um cinto. Bem te disse que ia fazer uma tatuagem. Tu é que não acreditaste. Sobre os vícios e o consumismo. Estive no café. Claro que cheira a tabaco. Foi só o cheiro. Misturas? Não. Eu só bebo bebidas brancas. Eu preciso mesmo, tens de me comprar, eu preciso mesmo daquele telemóvel, tem que ser aquele. Estes são alguns capítulos. E deixem-me dizer-vos, é um psicólogo português que escreve, acho que muito bem, e eu não resisto a partilhar convosco uma boa parte do primeiro capítulo. Pais, odeio-vos. E ele começa por dizer que nós estamos a habituar-nos muito a tratar as nossas crianças desde pequeninas como princesas e príncipes, não é? É a princesa, é o príncipe. E todas as atenções convergem para a princesa, para o príncipe. E eles vão crescendo, digamos, a ser o centro do mundo. Até quando?
Até quando é que os nossos pequeninos são o centro do mundo? Vai chegar um tempo em que eles precisam de aprender o significado da palavra não. Mas às vezes os pais têm dificuldade em não apenas pronunciar essa palavra não, mas afirmá-la e explicar por que não. Porque não a certas coisas. Porque as crianças habituam-se a ter tudo e a querer ter tudo e continuam a ter tudo. E quando chegam àquela idade dos 10, 11, 12 anos, são ainda o centro do mundo, são ainda o centro lá de casa e acham que podem ser não apenas, já não mais príncipes, mas reis e rainhas. E é quando chegam a essa idade que começam a querer mandar nos pais. E o que fazer nessa altura? Às vezes, para conseguir aquilo que eles querem, começam a chantagear. Começam a querer mandar. Fazem birras. Ordenam. Têm aquela cara sedutora que procura convencer e levar. É a tirania da birra, do amu, e com isso procuram levar a água ao seu pequeno moinho. Meus irmãos, deixem-me ler o capítulo a partir daqui de um determinado ponto. É desejo de todos os pais que os filhos sejam felizes, mas nem sempre conhecem que podem contribuir nesse sentido. Quando educam, os pais sabem que o fazem não para contrariar os filhos, mas porque é importante sofrer e aprender agora do que mais tarde, no futuro. Não é de ânimo leve que provocam o sofrimento nos filhos. O coração da mãe ou do pai fica magoado, destroçado e colado com fita cola enquanto durar o sofrimento dos filhos. Mas é assim que tem que ser. Os filhos podem não entender no momento o benefício de determinados comportamentos, mas no futuro irão agradecer. Educar é, sobretudo, amar. E amar é impor limites. As regras e a disciplina são fundamentais numa caminhada para a felicidade na qual, quando necessário, é preciso dizer não. O ajustamento dos comportamentos do comportamento dos filhos e a marcação de limites como regras são mecanismos fundamentais para o crescimento harmonioso da personalidade deles. Atualmente, os pais ainda educam muito para o sucesso. Prestem bem atenção. E esquecem-se de ensinar para enfrentar e superar o fracasso, o que se calhar é ainda mais importante. Se o jovem for educado para aprender com os fracassos, saberá reagir perante uma adversidade, encontrando dentro de si a força, a energia e a coragem para gerir a situação. E eu destaquei a frase que vou ler a seguir. Os bons pais preparam os filhos para os aplausos. Os pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Os bons pais preparam os filhos para os aplausos. Os pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Saber reagir quando fracassamos é tão ou mais importante do que atingir o sucesso. Para alcançar um sucesso consistente e duradouro, o fracasso e a frustração devem fazer parte do processo de crescimento de seus filhos enquanto pessoas. É nesses momentos de maior angústia que refletem sobre o que ocorreu menos bem e que aprendem com os erros. Os aplausos virão mais tarde. Virão com o tempo e os filhos apreciarão ainda mais esses aplausos por serem mais permanentes e consistentes. Sentirão que resultaram do seu esforço, do seu empenho, do seu crescimento e do seu mérito. Estar presente nos momentos de sucesso é bom, mas estar ao lado deles nos momentos de desânimo é ainda melhor. É nesses momentos que os pais podem inferir o que ocorreu menos bem, refletir em conjunto e educar para melhorar. Dar sugestões, pontos de vista diferentes, criticar e indicar estratégias e caminhos possíveis de seguir. Aprender com o erro e com a experiência faz-nos vivenciar os caminhos a não seguir e a não repetir.
Por mais que os educadores indiquem que não devem ser esses os caminhos, a vivência é o argumento demasiado forte e com impacto difícil de igualar. Deixe os seus filhos errarem. Deixe-os experimentarem. Deixe-os conseguir. Promova essa experiência. Eles aprenderão melhores. Contudo, esteja presente nesses momentos para os amparar. Podem cair, mas ajude-os a levantarem-se. O sucesso advirá da experiência e suportada pelos fracassos e não evitando-os. Dizer um não firme pode causar dissabores e dores de crescimento aos adolescentes, que ficam aborrecidos, irritados e com raiva por não verem satisfeitos os seus pedidos e as suas necessidades. É normal e faz parte do processo. Por muito irritados que fiquem, lembrem-se, os seus filhos não o odeiam. A vida de um adolescente pode ser muito complicada. E não se esqueça que a vida dele não gira à nossa volta, nem das nossas vontades e expectativas. O que não significa que ele não precise de si. Muito pelo contrário. Ele precisa de si mais do que nunca. Por isso é importante que evite gritar com o seu filho adolescente, porque isso não ajuda a nada. Só perturba a comunicação. Se o seu filho ou a sua filha tem um comportamento desadequado, trate-o como alguém responsável. Explique calma e racionalmente porque é que o fez. Porque é que o que fez deixou tão aborrecido e qual pode ser a consequência. Isso vai fazer toda a diferença. Se conversar com o seu filho, em vez de apenas definir regras, se considerar os seus pontos de vista, se mostrar uma preocupação verdadeira com a sua vida, se não presumir sempre o pior, se tiver disponibilidade para lhe perguntar como foi o dia, será mais provável que consiga fortalecer um relacionamento mais aberto e positivo, em que os filhos se sentirão mais confortáveis em dialogar consigo, sempre que tiverem problemas ou apoquentações. Eu faço aqui um parênteses. A falta de comunicação, muitas vezes é porque nós adultos fechamos. É importante que os adolescentes tenham à vontade para partilhar com os pais. Porque quando eles não o fazem, estão só com eles e com os seus problemas. Ser rígido com um relacionamento distante e frio não evitará que experimentem tabaco, eventualmente drogas, façam sexo, pratiquem pequenos delitos. Isso só fará com que tentem escondê-lo de si. O mais certo é que, caso se envolvam em algum problema, provavelmente evitem contar-lhe. No entanto, se conseguir estabelecer uma comunicação aberta, talvez consiga ajudá-los mais, fornecendo opções e escolhas mais informadas e conscientes. Lembre-se, deve manter-se sempre receptivo, acolher em casa os seus filhos e os amigos deles e estar preparado para ouvir as suas histórias, boas e as menos boas. Ouça o que o seu filho ou filha tem a dizer, mas escute realmente as suas palavras. Pode ser que tenham algo muito importante a transmitir, mesmo que de forma camuflada e subtil. Evite dizer que está demasiado ocupado para eles. Entenda que, na verdade, eles já não são crianças. Eles já são os melhores amigos de alguém. Eles já são uma pessoa, já têm reputação, amigos e inimigos. É uma altura da vida em que tentam encontrar-se e definir-se como pessoas, mas têm um ego demasiado elevado. Na sua perspectiva, só eles têm razão. Só o seu ponto de vista é correto. É frequente o pensamento: vocês fazem de propósito para me chatear, têm prazer nisso. Manifestam um egocentrismo exagerado, acreditando que tudo gira à sua volta e que as ações dos pais são sempre para os atingir e deixá-los tristes e infelizes. Dramatizam e lamentam-se como nunca. É difícil criar empatia com os pais. Apesar de não gostarem, sentem a ambivalência entre a necessidade da regra e do não,
e o desejo de liberdade total. É através dessas experiências angustiantes que os filhos amadurecem, tornando-se resilientes, com maior capacidade de reagir face às adversidades da vida que lhes reserva. Há, durante a adolescência, muitos momentos em que os filhos pensam: pais, odeio-vos. Na esmagadora maioria dos casos, o verdadeiro significado de odeio-vos é: amo-vos e, por favor, não me deixem. E alguns destes adolescentes, mais entregues a si mesmos, mais vulneráveis, acabam por se deixar seduzir por coisas da internet, são fortemente instáveis, às vezes de situações de divórcio, sozinhos, e entram em jogos deste tipo. Não sei se os irmãos já ouviram falar, a baleia, o jogo da baleia azul. E também há dias foi notícia, ainda este mês, quando uma jovem de Matosinhos acabou por ser hospitalizada por ter entrado neste jogo. De facto, alguns dos adolescentes têm sido atraídos por este jogo da baleia azul. E vejam, o propósito acaba por ser fazer uma série de exercícios, são 50, começam de uma forma mais leve, mais suave, mas que acabam por levar ao suicídio. Isto começou há alguns meses atrás, na Rússia, e já fez muitas vítimas, algumas delas mortais. E, essencialmente, procura alcançar jovens que sofrem de bullying na escola, isso acontece muito, que sofrem de depressão, que sofrem de solidão. E tenho aqui, eu vou ler alguns dos aspectos que achei interessantes e quero partilhar convosco. Um jovenzinho, adolescente, de 11 anos, nome João, nome fictício, recebeu uma mensagem no telemóvel. E hoje nós damos aos nossos crianças telemóveis. E eles estão ligados à internet e ligados ao mundo a qualquer hora do dia e da noite. E como qualquer rapaz da sua idade, ele não viu porque não aceitasse o desafio. E respondeu à mensagem. E então a mensagem levava-o a fazer uma prova. E era assim: o teu primeiro desafio é desenhar uma baleia num papel, depois tiras uma foto e envias. E para aquela criança de 11 anos, isto pareceu-lhe inofensivo. Ele desenhou a baleia, tirou com o telemóvel a fotografia e enviou. E deste modo ele entrou neste esquema. Mas o desafio seguinte veio. E então, por volta das 4 da manhã, notem, por volta das 4 da manhã, quando vós pais estáis a dormir, é quando eles têm um outro desafio. E esse desafio é ouvir música. E ouvir música de uma banda de rock, banda metálica, pesada, e que é Wait and Bleed. Espera e sangra, da banda Slipknot. Por volta das 4 da manhã, aquela criança de 11 anos ouviu aquela música e ficou. E começou a ficar perturbado. E a bem só mais tarde foi dando conta que ele começava a ficar triste, desligado da situação. O rendimento na escola começou a baixar. E ela, de certo modo, atribuiu isso como consequência direta ao divórcio. Os pais estavam divorciados e, ora, o seu filho estava com ela ou estava com o pai. Mas depois houve um terceiro desafio. É que aquela criança de 11 anos, e eu chamo-lhe assim, tinha que escrever com uma lâmina um código, F57, na palma da mão esquerda. E pegava na lâmina e tinha de cortar-se. E ele experimentou fazer isso, mas como doeu e começou a sangrar, parou.
Ele não gostou daquela sensação, acabou por, de algum modo, isso vir ao conhecimento da mãe, decidiu parar com aquele jogo que ainda só estava no princípio. E depois, porque não deu continuidade, começou a receber mensagens ameaçadoras no telemóvel. E uma delas dizia isto: não cumpriste o desafio, vais ter consequências. Sabemos que estudas na escola X, sabemos com quem tu te dás, se não cumprires o desafio, nós vamos atrás deles. E João recebeu 3 mensagens deste género, em tom de ameaça, 3 dias seguidos. E depois acabou então por ir à psicóloga da escola. Ficou tão assustado, tão apavorado. E pode imaginar, com 11 anos, a ameaçarem os seus amigos, a ameaçarem os seus familiares. Em Portugal já são 6 casos conhecidos, um em Albufeira, outro em Sines, um em Porto Alegre, um em Matosinhos, outro em Alhos Vedros e outro no Feijó. E os jovens têm entre 13 anos e 18 anos. Uma delas, uma adolescente, rapariga de 18 anos, residente em Albufeira, que se terá tentado suicidar lançando-se de uma ponte sobre a via férrea. Foi parar ao hospital. Um jovem de 13 anos de Sines foi transportado ao hospital com cortes num braço. Uma jovem de 21 anos em Porto Alegre foi apenas aliciada para entrar. Uma rapariga de 14 anos em Matosinhos foi internada no hospital com ferimentos nos braços e no peito. Uma rapariga de 13 anos no Feijó. Os pais detectaram as ameaças à família. E por aí fora, meus irmãos. Eu vou passar adiante e chegar aqui àquilo que é o comentário de um psicólogo sobre esta natureza. E, entre várias coisas, ele faz aqui uma caracterização de quais são os jovens que estão vulneráveis. Que crianças e jovens estão mais vulneráveis. E ele responde: aqueles que estão mais ligados às redes sociais. Ou seja, os jovens que encontram na internet a sua forma de socializar em detrimento de um contacto físico. Os que estão isolados e muito fechados sobre si próprios, e aqueles que têm aspectos depressivos. Eventualmente, pois, haverá uma franja de corajosos que querem testar os seus limites, mas esses terão capacidade para dizer que querem sair. O que é que os pais podem fazer? E tem aqui algumas sugestões. Se o seu filho, de repente, começa a andar de manga comprida e se isolar, esteja atento. Procure ver mudanças de comportamento que não são típicas na adolescência. É normal que os miúdos queiram mais privacidade, mas isolarem-se por completo não é uma dessas características. Tenha atenção às pequenas coisas que alteram o apetite ou o sono, como acordar a meio da noite, quebras de rendimento na escola, esconder o telemóvel, andar cansado e estar sempre de mangas compridas, podem ser sinais de alerta. É preciso ensinar, explicar aos seus filhos os perigos associados a estes jogos virtuais e monitorizar de perto o uso que eles fazem das redes de internet e das redes sociais. Não devem permitir os telemóveis ou tablets no quarto à noite. Falar, tente debater este assunto de uma forma aberta com eles e sensibilizá-los. A denunciar todas as suspeitas. Se receberem alguma mensagem ou souberem de alguém que a tenha recebido. Os irmãos, não esqueçam, o efeito de grupo é tremendo. Mas são os mais vulneráveis que são os primeiros a ser atacados e levados. Alguns, meus irmãos, foram completando este jogo, que é um jogo mortal e que já levou, de facto, a mortes. E está aí, e vejam, meus irmãos, como alguém brinca com a vida e com a vulnerabilidade de adolescentes. Mas esta é a realidade, este é o mundo que nós vivemos. Meus irmãos, deixem-me aqui só fazer, porque não quero desligar ninguém. Aqueles que são da minha idade e mais velhos,
A vossa adolescência teve alguma semelhança com isto? No nosso tempo, isto era problema. Mas, irmãos, vivemos num mundo diferente. Vivemos num mundo diferente. E nós precisamos de compreender que os nossos adolescentes estão sujeitos a isto. O que é que nós pais estamos a fazer? O que é que nós igrejas estamos a fazer? O que é que nós podemos fazer? Como avestruz? Dizendo, no meu tempo não era assim. Não adianta, no nosso tempo não era assim. Nós nunca experimentámos isso. Mas nos dias de hoje é aquilo que eles enfrentam. Como é que os podemos ajudar? Eu olho para esta pequenada e fico preocupado. O mundo deles, que eles têm que enfrentar, é muito mais complicado do que era o meu quando era da idade deles. E nós estamos aqui e temos que estar atentos e ajudar. E às vezes eles experimentam sem nós darmos conta, caem, batem com a cabeça na parede, dói. E nós estamos lá para os ajudar. E a dor deles é a nossa dor. Nós às vezes não conseguimos evitar essa dor. Os nossos pais também não conseguiram evitar algumas cabeçadas que nós demos, pois não, meus irmãos. E o mundo era diferente. O que é que nós podemos fazer, meus irmãos? Como igreja, o que é que nós podemos fazer pelos nossos adolescentes? Eu tenho ali 3 coisas. Podemos fazer acompanhamento e amparo. E isso é da responsabilidade direta dos pais. Acompanhamento e amparo. E nós, às vezes, não conseguimos tomar decisões por eles, nem obrigá-los a tomar certas decisões. Mas podemos aconselhar. Podemos, de facto, como igreja, aconselhar e dar este suporte. Eu vou pedir que o pastor Wilton e a esposa, Ana Paula, fiquem de pé, no lugar onde estão. Há uns anos atrás, nós começámos a orar por crianças na nossa igreja. E Deus mandou-nos muitas, graças a Deus, com casais jovens. Há poucos anos atrás, quando estas crianças de há 10 anos atrás foram crescendo e hoje são adolescentes, nós começámos a ter esta preocupação. Precisamos de chegar, em termos de ministério, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. E fomos orando. E Deus, pela sua graça, cremos, enviou-nos o pastor Wilton e a sua esposa Ana Paula, que trabalharam com jovens e adolescentes no Brasil. Estão no nosso meio. Têm sido membros da nossa igreja, de há uns meses para cá, e são aqueles que nós queremos entregar primeiramente esta responsabilidade ministerial de trabalhar com os adolescentes, com os jovens da nossa igreja. Não são apenas eles. Graças a Deus, na nossa igreja temos uma liderança diversificada. Temos vários pastores na nossa igreja. Não esquecemos também o missionário João e a esposa de Egem, como jovens, que estão muito próximos também desta idade. Não esquecemos o pastor desta igreja que está, no mínimo, alerta, preocupado e desejoso de ver a igreja a funcionar como um todo e a ter uma resposta conjunta. Mas, meus irmãos, eu gostaria que orassem pelo pastor Wilton, pela irmã Ana Paula, e que, de facto, como pais, pudessem confiar e trabalhar muito de perto com eles, neste processo de acompanhamento, de amparo, de aconselhamento dos adolescentes da nossa igreja. Eles não têm, nós não temos a solução para tudo. Mas queremos assumir este compromisso, não é, Wilton e Ana Paula? Nós estaremos aí ao lado deles, apoiando-os, acarinhando, aconselhando, dizendo que esse caminho vai ter consequências negativas, mas a escolha é tua. Mas nós estamos aqui ao teu lado, não é isso? Os meus irmãos, há outra coisa que compete agora
aos adolescentes e jovens é fazerem amizades saudáveis. Isso também tem alguma coisa a ver connosco. Amizades saudáveis. Aonde é que os nossos adolescentes encontram amizades saudáveis? Primeiramente, no nosso meio. E quando eu digo o nosso meio, não estou a restringir-me a esta nossa igreja. Eu desejo muito que os nossos jovens, que os nossos adolescentes convivam e tenham amizades com outros adolescentes cristãos. Amizades com jovens que não são crentes, já eles têm muitas. Na escola estão cheios disso. Mas eles precisam de encontrar um equilíbrio. E daí que estar envolvidos na igreja, até envolvidos em acampamentos bíblicos, os pode ajudar e fortalecer e ter jovens amigos que estão em outra igreja, mas que realmente partilham dos mesmos problemas, das mesmas preocupações e do mesmo amparo que eles têm. Gostaria que os irmãos orassem pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos pais que estão aqui. Alguns pais já estão a passar por dissabores e têm passado por dissabores por causa dos seus adolescentes ou dos seus jovens. Há coisas que já são do passado, já não voltam atrás. Mas o que é que se pode remediar? O que é que se pode melhorar? Esse tem que ser o nosso objetivo. Meus irmãos, perdoem se eu hoje, nesta mensagem à família, deixei alguns de fora. Mas eu achei que este era um assunto demasiado importante e atual para não lhe dar toda a atenção.